Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, nesta celebração, o Senhor nos convida à verdadeira prática da justiça, não somente exterior, mas principalmente interior, afastando-nos de qualquer risco de hipocrisia. Então, celebremos a liturgia confiantes. Então, a primeira leitura está em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 6 a 14. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, depois o versículo 6 a 14. Quando o Senhor quis arrebatar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Tendo chegado a Jericó, Elias disse a Eliseu: permanece aqui, porque o Senhor me mandou até o Jordão. Ele respondeu: pela vida do Senhor e pela tua, eu não te deixarei. E partiram os dois juntos. Então, 50 dos filhos dos profetas o seguiram e ficaram parados, à parte, a certa distância, enquanto eles dois chegaram à beira do Jordão. Elias tomou então seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Elias respondeu: tu pedes uma coisa muito difícil. Se me vires quando me arrebatarem da tua presença, isso te será concedido. Caso contrário, isso não te será dado. E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ouvia e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não viu mais. E tomando as vestes dele, rasgou-as em duas. Em seguida, apanhou o manto que Elias tinha deixado cair e, voltando sobre seus passos, estacou à margem do Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? E bateu nas águas, que se dividiram para os dois lados. E Eliseu atravessou o rio. Então aqui nós vemos, na primeira leitura, segundo livro dos Reis, que Elias subiu ao céu num carro de fogo, E aí Eliseu bateu nas águas, com o manto de Elias e as águas, se dividiram para os dois lados e Eliseu atravessou o rio, exatamente como tinha acontecido com Elias também, Elias tomou então seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Então, com Eliseu foi a mesma coisa. Ele bateu com o manto nas águas e as águas se dividiram e ele atravessou o rio. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6, depois o versículo 16 a 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas.
Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Então, Jesus, no Evangelho de hoje, Jesus exemplifica de 3 modos diferentes o importante ensinamento que transmite aos seus discípulos. Na vivência da fé, corremos o risco de tropeçar na hipocrisia e na vaidade, praticando uma justiça estrita, voltada apenas para a exterioridade, que não alcança o nosso interior, nem gera processos autênticos de fé, conversão e proximidade com Deus. Os 3 exemplos trazidos por jejum, a esmola, a oração e o jejum, reiteram sistematicamente aquilo que é essencial para ele e, por isso, valor fundamental do reino, que de preferência somente Deus, nosso Pai, saiba do bem que realizamos, a esmola dada, a oração feita e o jejum praticado. Então, se não compreendermos esse ensinamento, a justiça legalista permanece vazia e incapaz de tocar o nosso coração, produzindo assim poucos frutos de vida e amor. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.